Olá, de volta. Vamos continuar a nossa escalada ao Everest. Como a gente viu no bloco anterior, estamos num momento tecnocrático e com muitas mudanças acontecendo. Em relação a isso, nós vamos infelizmente ter que olhar um pouquinho o lado distópico, né? A gente tem muita utopia, nós engenheiros vamos ver um pouquinho quais são os efeitos colaterais e quais são as distopias que isso gera. Primeiro, o grande dark side é uma sigla chamada VUCA. VUCA vem de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E talvez esse seja o principal problema em lidar com tudo isso, principalmente para quem não é engenheiro. Quando a gente faz uma pesquisa e fala assim, olha, você acredita que nós estamos numa revolução? Acredita que a gente realmente está mudando a humanidade para melhor? Muita gente fala sim. Só que quando a gente olha e vê, peraí, descreve isso para mim, a gente tem uma questão muito complicada que fala assim, peraí, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo é muito exponencial e tudo é muito disruptivo. Então quando a gente olha essas coisas todas acontecendo e vê números e vê pessoas e ver tudo mais, é difícil você se situar dentro de um contexto de como você vai sobreviver e até como você vai prosperar. A gente fez esse exercício juntos num workshop que eu fiz nos Estados Unidos e basicamente isso ainda era 2015 e a grande pergunta era como é que eu vou, não é nem prosperar, é sobreviver nisso. E o consenso desde 2005 ainda é, a sociedade ainda não está pronta. Dentro disso, o que a gente vê? Existe um livro, né, do Ortega y Gasset chamado Rebelião das Massas. E o Ortega y Gasset é uma das primeiras pessoas que é contra essa questão da tecnocracia. Segundo ele, o ser humano ainda não está pronto para digerir grandes quantidades de coisa que venham ao seu encontro o tempo todo, porque ele é um ser que basicamente não gosta de mudar. Nós, ao contrário da tecnologia, ao contrário de algumas pessoas que produzem a tecnologia, gostamos de tranquilidade, harmonia e continuidade. E aí a gente não consegue dar devolutiva. Dentro disso, essa rebelião das massas é muito mais, peraí, como é que eu tenho que me adaptar com tudo isso? Por que eu tenho que ser tão crítico e tão adaptado a uma coisa que não fui eu que gerei e eu estou sendo abalroado? A gente vê muito isso na questão das gerações. Então, as pessoas de um pouco mais de idade que têm que lidar com o celular, o WhatsApp, ou até com as interfaces de voz como a Siri, a Alexia, ou interfaces dentro dos bancos, que estão muito comuns no Brasil nessa época, falam, não, isso não é para mim. E aí, a unpredictability, ou seja, a capacidade de a gente não saber o que vai acontecer no mês que vem é uma coisa muito tortuante. Então, vamos pegar um dos exemplos que a gente pega desse nosso mapa. Se eu pegar a população que está envelhecendo e eu pegar o declínio em taxas de fertilidade, o que acontece? Eu vou ter uma queda na população de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma sociedade automatizada sendo construída. E essa sociedade, por ser automatizada, ela vai gerar uma questão estrutural chamada desemprego tecnológico. Então, quando eu automatizo, basicamente eu gero um desemprego. E já que esse pessoal aqui vai envelhecer saudavelmente, o que eles vão fazer? Aí nós temos a primeira grande condição de indefinição. Eu vou ter renda mínima, eu não vou, a gente vai virar socialista, vai virar capitalista, vai ter um imposto sobre os meus dados, várias questões que a gente lida hoje. E isso numa escala global. Né? A gente vê hoje os debates entre os Estados Unidos terem empresa, que as fábricas estão em outro país, isso gera desemprego nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo gera lucro dentro dessas empresas. E esse contexto global, ele muda todo dia e muda numa questão avassaladora. Então, a definição de volatilidade para nós é uma avalanche. Que tipo de avalanche? Olha, eu tenho aqui a minha sobrevivência da minha empresa, que depende de uma relação comercial estável com outro país. E aí o presidente eleito novo acaba de mexer na relação estruturada com esse país. Isso abala os meus negócios, isso abala a maneira como eu gero emprego, isso abala a vida dos meus funcionários e abala a minha certeza sobre o que vai acontecer. De repente, esse presidente eleito novo toma um revés dentro do Congresso e a opinião dele sobre esse mesmo tempo muda. E aí o tempo que eu levei me preparando para criar uma contingência, para criar algo que fosse intangível, mas que impactasse na mudança disso, foi por água abaixo. Isso é a volatilidade.
E é um sentimento que a gente tem que gera uma certa ansiedade, porque nós não estamos prontos para lidar a cada dia com o imprevisto. Nós estamos prontos para lidar, olha, eu tenho aquele caminho, eu tenho aquele carro, eu tenho aquele jeito de fazer as coisas. Aqui sempre funcionou assim. O que nos leva ao segundo item, que é a incerteza. Quando eu não sei o que as coisas estão se plotando a fazer, eu não sei que caminho levar. E aí eu me paraliso. Quando eu não sei para que lado eu devo correr, eu me paraliso. Quando eu não tenho mais definições sobre o que é certo ou o que é errado, eu me paraliso. E no nosso caso, que somos seres humanos planejadores, né, dentro desses últimos 100 anos que a gente se acostumou, olha, eu vou fazer a formação tal, meu filho vai para a escola tal, eu vou seguir a carreira tal, eu vou morar no país Y, ou eu vou morar no estado X, a gente acaba ficando paralisado. E o que nos leva a outra coisa, que é a fonte dessa paralisia. Está cada vez mais complexo tomar decisões. E não só tomar decisões, como escolher um caminho para ir a determinado lugar. Essa questão de você escolher e decidir, ela tem cada vez mais variáveis. E por isso que dentro da incerteza, você fala, peraí, como é que eu escolho? E aí qual é o caminho de escape disso? Eu lidar com métodos ágeis de viver um dia de cada vez. Isso gera mais um fatorzinho, que é a ambiguidade. A ambiguidade se revela em vários aspectos humanos que são ignorados pela tecnologia. Então imagina o seguinte, hoje todos os meus dados basicamente são públicos, seja porque eu os disponibilizo voluntariamente, seja porque alguém os coleta não voluntariamente, mas dentro de um acordo social que o permite. Nesse momento, né, em janeiro de 2019, nós estamos vendo debates sobre a China, câmaras de vigilância, aplicativos de reconhecimento facial, acordos sociais que permitem que você tenha um score social único dentro do contexto do governo. Isso é certo, isso é errado, isso é moralmente correto, isso não é. A gente vê a questão das redes sociais sendo atacadas diretamente pelo uso dos nossos dados e as piadas que a gente faz no dia a dia, às vezes levam a um contexto muito sério. Então está muito comum você estar conversando num aplicativo de mensagens e falar de uma determinada coisa e de repente você entra numa página da internet e tem uma propaganda daquela determinada coisa que você falou. Isso é ético, isso não é, isso é ambíguo, isso é correto, em que contexto nós estamos, como é que isso é tratado de uma maneira mais ampla ou não. E aí vem a Europa e fala, não, eu vou criar uma lei de proteção a dados ou proteção do ambiente da pessoa, e aí você tem que ter o direito de ser esquecido. E aí uma das empresas de tecnologia, que é o Google, fala, olha, se for assim, eu tiver que lidar desse jeito, eu saio da Europa. Eu não vou mais ofertar o meu serviço digital aí dentro, porque é impossível viver. Isso é certo, isso é uma coisa ética, isso é apenas um estado de mudança, isso é o capitalismo como ele deveria ser. A gente não sabe. Ao mesmo tempo, quando você pergunta assim, o que o Google sabe sobre mim? E coisas mais triviais que nós de tecnologia estamos acostumados a pensar no dia a dia, mas a maioria das pessoas não. Por exemplo, eu tenho aparelhos de preferência da Apple, porque eu tenho um controle muito maior sobre a minha segurança dos meus dados naquela plataforma. Quando você vai para uma plataforma Android, pode ser que alguns aplicativos já venham com opções de segurança mais brandas e você não se preocupe com isso. Porque a Apple tem um tipo de controle que os aplicativos Android não têm, porque não são só de uma empresa, eles são muito mais abertos. Uma pessoa normal não vai ter a menor condição de lidar com isso no dia a dia. Então fica aquela coisa ambígua, olha, eu avisei, mas eu tomei uma decisão que a pessoa, para evitar, deveria optar por não estar, mas para optar por não estar, ela deveria estar preocupada em ter aquilo no dia a dia dela. Tipo, uma conta atrasada está no meu radar, não tomar multa dirigindo está no meu radar. Me preocupar com que os meus aplicativos eletrônicos fazem ou deixam de fazer, não está no meu radar. E quando eu falo aplicativos eletrônicos, eu usei o celular porque é uma coisa já mais comum. Mas nós temos TVs dentro de casa que tem microfones e tem câmeras. E elas têm um sistema operacional e elas estão conectadas na internet. Nós temos carros que têm câmeras e que têm sistemas operacionais e que estão conectados na internet. E isso nós estamos falando trivial. Se você pegar um Tesla, por exemplo, que além de se autodirigir, ele está o tempo todo conectado na internet, a coisa fica um pouquinho mais complexa. Dentro desse espírito, o que é o grande efeito colateral disso tudo? A desconfiança. Basicamente, nos últimos 10 a 15 anos, nós criamos
um cinismo social, pelo menos aqui no lado do Ocidente, onde nós temos liberdade para isso, sobre uma boa parte das instituições. Então, começando pelo governo, nós temos uma crise geral de confiança. Globalmente falando, no mundo ocidental, nós desconfiamos do governo. E dentro do mundo oriental, onde existem uma série de outras premissas, a gente desconfia mais pesadamente. E a gente acha que é só no Brasil, mas lá também existe a figura, ou pelo menos a intenção, de se pensar em corrupção. Quando você olha para as grandes empresas, aí a desconfiança é total, principalmente entre os mais jovens. O cinismo corporativo virou quase que uma regra geral. E quando a gente olha mais ainda para as instituições formais do governo, que nos atingem mais agudamente, como as instituições financeiras, nós temos o cinismo mais escancarado. Depois de 2008, se criou no mundo a impressão de que o sistema financeiro não serve para mais nada. E é uma piada que a gente faz. Essa é a presidente do Federal Reserve americano fazendo uma palestra, tem um rapaz atrás dela, que aliás ficou famoso por causa disso, falou, olha, não confie, compre Bitcoin. Dentro disso, como eu estava explicando antes, a maior preocupação que nós temos hoje é a questão de privacidade de dados. Esse é o Mark Zuckerberg, que desde o ano passado está tendo que se explicar desesperadamente sobre o que ele faz com os nossos dados. E também uma notícia interessante da época que eu estou gravando essa aula, um dos assessores do presidente americano acabou de enfrentar um problema jurídico, porque na teoria ele está envolvido com alguma forma de manipulação dos seus dados, dos dados das pessoas americanas na eleição. O data privacy não é só com o que é feito com o seu dado, mas uma rede social ela manipula o que você vê. E aí nós temos uma questão mais aguda que é a questão das fake news. E essas fake news tanto servem para nos assustar, como gerar o medo maior, que é o que nós estamos vivendo novamente em 2019, que é o medo de uma crise financeira global. Por que nós falamos de crise de confidência? Porque o Noam Chomsky, que é um grande pensador americano, né, ficou bem conhecido naquele filme Capitão Fantástico, ele sempre diz que o governo mais atrapalha do que ajuda e que nós temos que ser para governos, ou seja, viver independente do governo. Para quem não viu esse filme, eu recomendo, está na lista lá de recomendações auxiliares dessa matéria, mas basicamente esse é um pai que cria seus filhos fora do sistema. Ele faz homeschooling, ele tem uma fazenda gigante, enfim, ele vive num sistema econômico e social fora do governo. E aí a gente vê coisas mais agudas, como Edward Snowden. O Snowden é um militar americano que basicamente, depois de ver tanta coisa, ele revelou segredos militares. Ele hoje é uma pessoa procurada, está refugiado, mas ele enfrentaria a corte marcial se ele voltasse para os Estados Unidos. E o mais famoso de todos, que é o Julian Assange, cujo propósito de vida dele é revelar as informações não reveláveis do governo, desde e-mails de presidentes americanos até informações mais sensíveis e sutis, como informações de espiões e coisas do gênero. Quando você olha para esse contexto, você fala, peraí, nós estamos com tanta coisa avançada por um lado e por outro nós estamos tentando desconstruir ou cinicamente, realmente desconstruindo tudo aquilo que a gente construiu de bom como sociedade. Por que esse paradoxo? Por que a gente vive desse jeito? E aí algumas explicações são um pouco mais agudas. E a principal delas é que uma boa parte da nossa tecnologia ou dessa tecnocracia vem de origens que não são naturalmente democráticas. E aí não falando mal da China, até porque eu adoro a cultura chinesa, o que acontece? Existe uma série de desconfianças e na prática existe uma guerra comercial. No momento que eu gravo este vídeo, nós estamos vendo executivos de uma empresa de telecomunicações ou de equipamentos de telecomunicações chinesas sendo presos e acusados pelo governo americano de espionagem. Recentemente, nós da área de tecnologia descobrimos que algumas empresas de chip americano tinham um problema nos seus chips e por aí vai. E essa eletronização dos dragões, né, que a gente sempre se refere a essa imagem como China, mas você pode levar para qualquer forma de governo, dá um poderio muito grande a uma instituição governamental. Quando a gente olha para isso, a soma de tudo isso é estamos num período de transição. Todos os skills tradicionais, todas as capacidades tradicionais, elas basicamente se encontram em estado de caos. E aí está todo mundo literalmente como está nessa figurinha. Isso foi um outro workshop que a gente fez aqui e o estado de espírito das pessoas era desesperador. Quando você olha tudo isso, você fala,
peraí, eu não sei como agir, eu não sei para que lado vou. E por que nós estamos falando isso num curso de Direito? Porque dentro dessa era de mudança, o que nos impacta é as instituições de direito estão sendo impactadas. Quando você fala eu, conscientemente estou fazendo um ato, não que seja ilegal, mas que também não é legal. Eu estou entrando numa área não regulada, não legislada. Por exemplo, no começo da internet, você trafegar dados de conteúdo de outras pessoas não era claro. Hoje, na época das criptomoedas, algum tempo atrás, você transferir valores de um país para outro não era legislado, não era caracterizado como evasão de divisas. Então, entrar nessa área que não existe legislação é uma atitude de risco e pode acabar mal. O que nós temos que entender é que nós temos que fazer um grande reset. Por quê? Nós estamos aqui basicamente entendendo tudo o que está acontecendo, tentando governar essas tecnologias que já são deste século, mas com uma mentalidade do século passado, ou seja, a mentalidade da organização, a mentalidade da jurisdição local, a mentalidade do país e, basicamente, com instituições do século XIX. O exemplo mais agudo que eu falo aqui é o que nós estamos vivendo hoje, que é a questão da educação. Se você pegar alguma empresa de tecnologia americana, hoje, ela não exige mais diploma para você ser contratado. Isso é uma coisa aguda. Nós estamos falando dos Estados Unidos, que tem Harvard, Berkeley e etc. Como que a gente vai fazer esse reset? Como é que a gente vai dar boot nisso? Esse é o objetivo desse bloco e nós precisamos, basicamente, de novos humanos. O que são os novos humanos? Não são os tecnólogos. São pessoas que estão no lado não estruturado da vida. Criativos, curiosos, pensadores críticos, que tenham uma noção muito forte de tudo o que está acontecendo, influenciadores para transformarem as pessoas que estão nesse estado de ansiedade de volta para o mundo real e falar, não, peraí que não é nada tão agudo assim. E basicamente pessoas que estejam do lado de cá do cérebro. Tem que pegar as pessoas que estão do lado de cá e transportarem para um mundo mais confortável para todos. Esse mindsetzinho aqui, que é o mindset tecnocrático, esse mindset, basicamente, ele acelerou. E ele acelerou além do nosso cérebro emocional. Ele acelerou além da inteligência emocional global. Nós precisamos aterrissar um pouco, se situar e tentar refletir como é que a gente convive com essas mudanças. E aí, o Buckminster Fuller, que é um grande pensador, um grande tecnólogo da década dos anos 60, ele fala, olha, a gente não vai conseguir mudar as coisas de dentro. E esse é o próximo desafio. Nós vamos ter que mudar as coisas de um lugar novo. Então, a gente estava lá no mundo social e a gente foi para a tecnocracia. A tecnocracia acelerou. E agora nós temos que pegar o mundo humano e trazer a tecnocracia para cá. Nós vamos ter que construir uma coisa que não seja nem humana, nem tecnocrática. E aí a gente tem lá a figurazinha nossa do tal em equilíbrio. Esta nova mudança é a missão de todos nós. Como é que a gente chega lá? Prestando atenção, novamente, na qualidade de vida. E aí a gente tem uma grande missão de pegar a qualidade de vida, começando pela nossa área de saúde, passando pela nossa área de alimentação, andando pela nossa área de transporte, especificamente atuando em como nós vivemos, porque a gente tende a viver muito mais na nossa casa, também andando pela questão de energia, é muito caro produzir energia para o planeta hoje, a gente só tem um planeta, que eu saiba, né? Usando tudo que a gente já tem disponível de comunicações e telecomunicações, também usando a questão das tecnologias de informação que já estão aí disponíveis e principalmente mudando o significado do trabalho. E quando a gente pega o significado do trabalho, a gente tem que entender que esse significado tem muito a ver, não só com outras coisas mais tranquilas como roupas, mas com o que a gente pensa de educação. O trabalho vai ser ressignificado e nós temos que nos educar hoje para coisas que não existem, atividades que não existem e profissões que não existem. Dentro desse contexto, onde é que nós chegamos? Nós chegamos em revolucionários. Pessoas que estão com aquele lado direito, que a gente vai ver daqui a pouquinho porque que a gente chama eles de punks ou revolucionários, mas pessoas que têm um mindset calcado nas possibilidades
com o objetivo humano, integrador, holístico e social. Ou como a gente brinca no mundo de engenharia, os abraçadores de árvores. Qual é a grande revolução aqui? Desta vez, os abraçadores de árvores têm muito mais poder e muito mais ferramentas. Vamos ver isso daqui a pouquinho, na próxima parte desse bloco. Gente, um grande abraço, até já!